É importante a gente entender, que a mobilidade urbana, ela não é, ela seria a expressão da segregação urbana, a expressão mais concreta da segregação urbana. Se a gente pegar um ônibus do centro à periferia, a gente pode notar muito claramente diversas paisagens, e não só diversas paisagens, mas como diversas condições de vida ao longo do percurso. Então, nesse sentido, a gente pode considerar que a mobilidade urbana não é apenas um problema técnico e de engenharia. Ele também é um direito social. A mobilidade urbana é um direito social que deveria ser garantida plenamente a todas as pessoas. O meu trabalho é sobre territorialidade de mulheres no espaço urbano, onde eu proponho uma análise interseccional da mobilidade urbana, que seria mais focando no aspecto social, articulando com as questões de infraestrutura e técnicas da mobilidade urbana. Sim. O objeto do meu estudo são as particularidades do uso cotidiano de transporte coletivo e ruas por mulheres moradoras da periferia da cidade de Santo André, que pertence ao estado de São Paulo. O objetivo é compreender como a mobilidade urbana reforça as desigualdades históricas e estruturais do espaço urbano brasileiro, sob a perspectiva da interseccionalidade, e eu já vou explicar um pouco mais o que é a interseccionalidade. A metodologia que eu utilizei combinou revisão bibliográfica com uma pesquisa de campo, que eu utilizei técnicas basicamente qualitativas, com captura de imagens, onde as participantes foram selecionadas a partir dos critérios de gênero, raça, classe e local de moradia, para garantir a diversidade de experiências. Eu vou iniciar aqui com essa imagem da Carolina Maria de Jesus, que, em 1958, escreveu o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, onde ela descreve São Paulo da seguinte forma: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos. Em espanhol seria La favela es el patio trasero donde tiram la brasura. Isso é uma frase absolutamente impactante que nos impõe uma série de reflexões sobre a realidade social, realidades gravíssimas, né? E eu trago aqui 3 questões que se relacionam com os referenciais teóricos que eu utilizei. Então, diante dessa frase absolutamente impactante, como que essa mulher se constitui enquanto sujeita cidadã no território em que ela vive? Né? Se a gente for falar sobre territorialidade, segundo Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, ele fala que territorialidade como uma noção de pertencimento ao território em que se vive. Né? Então, é onde se estabelecem as relações sociais, políticas, econômicas e interpessoais, onde as pessoas criam seus laços de vida, suas histórias, e essas histórias são passadas por gerações. Então, a territorialidade é essa relação com o território em que se vive. Né? E isso não é agora, é um processo histórico de relação com o território, que é no lugar que as relações se estabelecem, e, como diz o Milton Santos, o território é o chão onde a vida acontece. Então, nesse sentido, vocês vão entender depois, mais para frente, o quão importante é esse conceito da territorialidade. A segunda frase é o que a frase evidencia sobre as diferenças entre o centro e a periferia. E aí eu
falo sobre segregação urbana. O Henri Lefebvre ele fala que o espaço urbano é um espaço construído e vivido. Ele não é neutro, ele é político. À medida que se constroem os centros urbanos, se formam as periferias como espaço deslocado do centro, né? Então, é com isso que se produz a segregação urbana. Duas urbanistas brasileiras, Raquel Ronick e Joyce Bert, eu utilizo aqui para aprofundar e reforçar esse conceito do Lefebvre, que falam que, na verdade, a segregação urbana ela não é apenas um acaso histórico, ela é um projeto politicamente deliberado pelas classes dominantes, especificamente no Brasil, né? Que o meu tema se trata no Brasil. Então, esse projeto politicamente deliberado ele beneficia as elites e marginaliza a população pobre da classe trabalhadora. Mas, para a gente não generalizar nem homogeneizar essa população pobre da classe trabalhadora, a gente reconhece que existe uma diversidade de identidades, diversidade de identidades nesse segmento da população da classe trabalhadora, que seriam questões de gênero, raça, classe, idade, deficiência. Então, são categorias que se entrelaçam. Então, o que é a interseccionalidade? A interseccionalidade é uma categoria de análise social que permite enxergar essas desigualdades de uma forma como elas não são isoladas, elas são interligadas, onde as opressões sociais, as opressões de gênero, de raça, classe, elas funcionam de forma encadeada, onde uma dá suporte à outra e uma reforça e reproduz a outra, né? E por que é tão importante, quando se fala de mobilidade urbana de mulheres, falar de interseccionalidade? Eu trago aqui a Lélia Gonzalez, uma antropóloga brasileira, uma liderança muito importante do feminismo negro, e que ela, na sua obra, ela evidencia que, especificamente, a mulher negra no Brasil, ela é o segmento da população mais discriminado, explorado e oprimido da sociedade. E isso são reforçados com os dados que eu trago aqui, né? Então, isso é um processo histórico desde o período da escravização até os dias atuais, né? Então, a Carla Cotirene fala que a interseccionalidade, então, não é somente uma categoria de análise, ela é um projeto contra-hegemônico de poder estabelecido historicamente. Mas, aproximando mais do campo de estudo, isso foi mais um mapeamento teórico, né? Aproximando aqui a cidade de Santo André, que é onde se localiza o meu campo de estudo. Para vocês entenderem, aqui está o mapa, né? É uma cidade que está localizada na região do Grande ABC Paulista, na região metropolitana do estado de São Paulo. Ela tem uma posição estratégica que liga a cidade de São Paulo ao Porto de Santos. Então, em decorrência disso, ela foi, no período da industrialização, considerado um dos polos industriais automobilísticos, em conjunto com as cidades vizinhas, como São Bernardo do Campo. E ela se desenvolveu, ao longo da história, em torno da linha férrea, que antigamente era utilizada para transporte de carga, e hoje para transporte de pessoas, onde as pessoas conseguem se locomover da cidade até outras cidades da região metropolitana. Nesse sentido, é considerada uma mobilidade urbana positiva, de qualidade. No entanto, eu trago essa questão aqui. Se a mobilidade urbana da cidade atende toda a população, incluindo a periferia. Aquilo que eu falei sobre as paisagens, né? Aqui está uma foto aérea em cima da linha de trem. Então, aqui é uma região central da cidade. E aqui está o campo de estudo, que é na favela do Pintacilgo, né? Onde eu fiz a pesquisa de campo.
Então, essa favela do Pintacilgo, ela está localizada aqui, num dos extremos da cidade, né? Aqui, quando você chega aqui, você não consegue ir mais à frente. Tem outra parte aqui que é de Santo André, mas ela está mais localizada em área de conservação, né? E essa favela ela está localizada nessa extremidade. Ela está instalada numa importante unidade de conservação ambiental no Parque do Pedroso, instalada desde 1986. Existem 4.700 pessoas vivendo nessa favela, onde elas vivem em condições precárias de moradia e com falta, ou com uma infraestrutura urbana insuficiente, né? E o principal acesso, e aí já entrando na questão da mobilidade mais especificamente, o principal acesso ao ponto de parada que leva ao centro da cidade é aqui, ó, chamado Passagem do Brejo, né? Então, a pessoa tem que percorrer todas as vielas sem infraestrutura, sem iluminação ou com pouca iluminação, e tem que percorrer essa passagem para chegar até o centro da cidade, que se distancia em 12 quilômetros, mais ou menos, até o centro da cidade. Aqui, para vocês verem, é a favela do Pintacilgo, para vocês terem uma noção de como ela é, e aqui é o início da Passagem do Brejo, né? Então, a gente entende aqui por que essa passagem tem esse nome, pelo visual, né? Então, só para vocês visualizarem. Os indicadores temos tempo? 3 minutos. Indicadores de análise, tempo de deslocamento, infraestrutura, acessibilidade, segurança e mobilidade do cuidado. Mobilidade do cuidado, esses temas são referentes à mobilidade urbana de mulheres especificamente, né? Tem assuntos que se ligam com relação a outras pessoas também, mas a mobilidade do cuidado ela está ligada diretamente às mulheres, porque as atividades do cuidado, historicamente, são impostas às mulheres. Então, esse deslocamento de mobilidade do cuidado, ele está relacionado a alguma atividade do cuidado. Por exemplo, levar um filho à escola, uma mãe ao serviço de saúde, uma vizinha cadeirante, né? Então, muitas vezes, as atividades do cuidado estão muito diretamente ligadas às mulheres. Então, esses temas aqui, eles foram categorizados na revisão bibliográfica, onde eu cheguei nesses principais temas. A pesquisa de campo funcionou, ela combinou, né, um reconhecimento territorial, onde eu percorri o centro a todas as extremidades, tirando fotos do centro às periferias, tirando fotos, e essas fotos relacionadas aos temas. Essas fotos foram levadas a um grupo focal, onde eu discuti com mulheres moradoras de periferia, que confirmaram esses dados como realidade cotidiana. Depois eu fui ao campo de pesquisa, fiz uma observação direta, fiz entrevistas individuais, e o que eu considero mais importante dessa pesquisa de campo foi que eu criei uma dinâmica em que uma das próprias entrevistadas capturassem a imagem da sua própria realidade, o ponto mais crítico que ela vivencia em relação à mobilidade urbana, né? Isso para garantir o protagonismo das mulheres entrevistadas, não só no grupo focal, mas nessa captura de imagens, para que ela pudesse expressar o seu próprio olhar e evitar que a pesquisa fosse neutra ou tendenciosa. Então, esse foi um cuidado que eu tive, que eu acredito que foi a parte mais importante da pesquisa, porque se eu tirasse foto, talvez eu tirasse por uma outra perspectiva. Ela tirou essa foto do brejo. Isso foi às 5 horas da manhã, um dia após chuva, e a gente percebe aqui, aí fazendo a análise interseccional, 12 quilômetros até o centro, mais ou menos. Ela mora em Santo André, nessa favela, e trabalha no centro empresarial em São Paulo.
na Berrine, não sei se vocês conhecem. Então, ela leva em torno de 2 horas para chegar ao trabalho, isso se tiver sorte, como ela mesma diz. Né? Então, a gente tem aí uma informação, não só do grupo focal, mas também implícita nessa imagem, que as pessoas vivem 4 horas, em média, 4 horas confinadas em transporte coletivo. Né? Com relação à infraestrutura, a gente percebe aqui a falta de calçamento, uma iluminação insuficiente, o risco de buracos, né? Aqui tem madeiras improvisadas. Então, em relação à infraestrutura, gera uma sensação de humilhação social. Né? E quando ela entra, depois de passar por tudo isso, quando entra no ônibus, muitas vezes ela fica apertada como uma lata de sardinha, não sei como que vocês falam aqui. Foi uma fala de uma das mulheres no grupo focal. Então, isso a gente sente, né, como uma humilhação social, a falta de infraestrutura, sobretudo no que se refere ao atendimento à população da periferia. Acessibilidade, né? Então, aqui a gente percebe lama, né, alagamento, animais peçonhentos e risco de deslizar e cair, buracos, né? Então, imagina você levar um filho à escola, uma mãe idosa nessa passagem, que é a principal passagem até o ponto de parada. Então, a acessibilidade ela impõe barreiras e desafios para o acesso à cidade. Né? Segurança. Muitas mulheres, e aí a gente percebe, eu não tenho dado especificamente aqui, porque não era o foco da pesquisa, mas a gente sabe que no Brasil o maior número de violências contra as mulheres ocorrem em espaços públicos. Né? Então, muitas vezes, e se a gente perceber aqui, é muito compreensível quando uma mulher não sai de casa em determinados horários, dependendo da companhia, dependendo do lugar que vai. Então, isso gera um isolamento social em função do medo, né, frente aos riscos das violências de gênero, sexual, feminicídio, que os números são alarmantes no Brasil. Eu não sei exatamente em outros países como estão os dados, mas no Brasil esses dados são alarmantes, sobretudo para as mulheres negras, que estão mais vítimas desses tipos de violências. E a mobilidade do cuidado, ela se interliga com todos os outros temas anteriores. E imagine você sair, uma mulher que tem que ir trabalhar, mas no caminho ela tem que passar por aqui, né? Pegar um ônibus, tem que deixar o filho na escola, vai trabalhar, 2 horas para trabalhar, volta, faz compra, leva uma mãe idosa no serviço de saúde à tarde. Como que é essa qualidade de vida e como que é essa complexidade e o alto custo das passagens nas micromobilidades? Muitas vezes elas acabam se restringindo a andar a pé, a caminhar, para não onerar muito. Né? Então, isso é análise, e acho que eu passei do tempo, perdão. Só para concluir, pode ser? Então, quando eu trouxe a frase da Carolina Maria de Jesus, que foi em 1958, fala da brasura, né, da favela como um lugar que se jogam os lixos, ela se relaciona com essa imagem do brejo. Né? De alguma maneira, ecoa essa territorialidade das mulheres na realidade de segregação reproduzida historicamente no cotidiano. Né? E isso não é de 1958 para cá, isso é desde o período da escravização até os dias atuais. Então, a territorialidade é exercida nesse contexto, né, que não mudou muito historicamente. Propõe um replanejamento urbano com participação cidadã, sobretudo do feminismo negro, para que elas possam, nós mulheres, né, possamos politizar as necessidades sociais, para que as políticas públicas sejam eficazes. Os corpos alvos da segregação a gente identifica aqui como
Eu acabei não falando que 57% das pessoas, mulheres negras, são as pessoas que mais dependem do transporte coletivo, né? Então, eu acabei pulando esse dado que era fundamental falar, mas então a gente percebe as mulheres como alvo da segregação. A mobilidade urbana é um direito e não um privilégio de quem pode possuir um carro, que pode se deslocar com segurança, com conforto, com menos tempo, e sem barreiras e desafios e sem constrangimentos. Então, viver nessas condições e sobreviver nessas condições é um ato de resistir e de reexistir todos os dias no chão onde a vida acontece. É isso, aqui é minha bibliografia.